Né? Porque os solos do Luquinha são longos, costumam ser, né? Mas tá muito bom, né? Muito bom igual. A Sim. gente vai voltando porque tem 6 minutos e 45 de música, né? É. Ainda faltava mais alguns minutinhos. Eu resolvi, tipo, não, vamos ir voltando aos pouquinhos, né? Sim, né? Porque o programa precisa continuar. Então, o pessoal aí que conhece e curte os músicos rio-grandinos, com certeza reconheceu o Kiai, né? Luquinhas Feu, Dionísio Souza e o Marcelo Vaz, né? O trio, mas um trio assim, hors concours, né? Com certeza, Eles com são certeza. top de linha da música rio-grandina. E o do Kiai Grupo, Kiai, um grupo instrumental, né, com a música Há Tempos. Isso E aí. há tempos que a gente sonha com a democracia, não é? Muito bem. E nesse há tempos que a gente sonha com a democracia plena, vamos continuar, então, a conversar sobre, né, esses pequenos golpes que têm acontecido aí. Então, Fernanda, nós finalizamos ali falando sobre a base, Sim, né? exato. E a questão do ensino médio. Acho que uma outra questão que vale a pena a gente, pelo menos, passar como informe é em relação à paralisação de amanhã, né? Sim. Tá? Então, assim... Tá, Isso, tá bem. É mais perto do microfone. Assim, tá bom? Tá bom assim? Tá. Tá bom. A gente tem presenciado aí nos últimos 18 meses, né, uma intensificação, uma aceleração, né, do processo para implementar os fundamentos mais clássicos do neoliberalismo no campo da reconfiguração do Estado, né? Sim. Então, nós estamos dizendo que a partir aí de agosto do ano passado, há uma espécie de uma reforma do Estado, né? Que se dá por meio das políticas de austeridade, né? E pela reconfiguração do caráter social do Estado, que é a política social, na verdade, né? Entre elas a educação, né? Então, isso se materializa por um conjunto de reformas, né? Entre elas a emenda constitucional 95, né, que estipulou, então, o teto de gastos, né, por 20 anos. A lei 13.429, que é a lei das terceirizações, né, que permite a terceirização das atividades fins, né, o que contrapõe o que tinha antes, né, em relação às atividades meio, né. A reforma trabalhista, né, Sim. que foi aprovada agora recentemente, né, e que permite uma série de flexibilizações na relação capital e trabalho, expondo cada vez mais o elo mais frágil dessa relação, ainda que seja majoritário, né, que é a classe trabalhadora. E a própria reforma do ensino médio também está dentro dessas aí. E a principal das reformas, que é a reforma da Previdência, né, que prevê uma série de problemas no que diz respeito à vida e à organização dos trabalhadores, a pensar o seu futuro, etc., né? Em geral, essa reforma ela atua dentro de um terreno que vai permitir que os trabalhadores, a grande maioria da classe trabalhadora, sobretudo aquela que precisa vender a sua força de trabalho para o setor privado, que tem menos direitos, né? Sim. Ela passe a trabalhar cada vez mais, né, em condições que são colocadas na própria relação capital e trabalho, e que tem um período de aposentadoria menor, né? Uma pequena diferença entre homens e mulheres. E a outra questão que é mais grave é a questão da aposentadoria. Então, assim, por conta de todo esse movimento dessa reforma, nós organizamos já no dia 28 de abril uma primeira greve geral, que teve um êxito muito grande, né? Que se conseguiu acumular forças de maneira muito explícita, né? E aquele momento da greve geral do dia 28 foi importante porque nós conseguimos fazer porque as principais centrais sindicais elas se deram conta de que, a partir da aprovação da lei das terceirizações, de que era importante fazer aquela paralisação e causou um impacto importante.
No dia 30 de junho, a greve geral ela foi obstaculizada, teve muitos problemas, em alguns lugares teve êxito, mas muito pouco, né? E amanhã, então, dia 5 de dezembro, a ideia é que houvesse, então, uma movimentação contra todo esse conjunto de reformas e, principalmente, a questão da pauta da reforma da Previdência. Na semana passada, nós tivemos uma surpresa de que o governo tirou da pauta, né, essa reforma, né, a votação dessa reforma, né? E, com isso, ocasionou um recuo de algumas centrais sindicais, né, para descontentamento de grande parte dos funcionários públicos, né, ligados sobretudo os professores que têm no Andes o seu sindicato de referência. Nós, na universidade, a partir da assembleia que teve na Profurg, mantém-se essa paralisação para o dia de amanhã, né? Um primeiro balanço assim prévio que dá para fazer é que essa paralisação ela deve ser um pouco mais fraca em virtude do final do ano, né? Amanhã vai faltar uma semana para o final do término do ano letivo. Então há um acúmulo de provas aí, etc., que vai ser muito difícil dos professores ceder. No entanto, alguns movimentos nesse sentido para tentar fazer essa paralisação impactar, mesmo que o governo tenha tirado da pauta, porque a gente sabe que é um recuo estratégico do governo para isso, né? Sim, com uma ideia de desmobilização mesmo. É uma ideia de desmobilização. E, além disso, assim, não é só a reforma da Previdência, né? E o resto, né? E todos os golpes diários. Né? É muito ataque o tempo todo, né? Sim, exatamente, né? Isso que é aquilo que é vinculado, que nós conseguimos ter acesso e conhecimento. Sim. Né? Fora o que é feito na surdina. Nas surdinas, isso, nos corredores dos ministérios, né? Então, uma série de questões ali. Quando a gente lida com pessoas como Liseu Padilha, né? Moreira Franco, né? Com um histórico aí bastante comprometedor no campo político, tudo é possível, né? E num contexto de ato institucional que a gente está vivendo. Então, é esse conjunto que os servidores públicos, os professores, estão lutando para tentar frear nesse momento, né? A gente sente que é necessário fazer isso nesse momento, em dezembro, que é sempre um momento muito delicado de desmobilização da classe e que os governos acabam se aproveitando disso para poder fazer as reformas, né? Então, acho que é importante, assim, colocar um pouco dessas questões, até para aqueles que estão nos ouvindo, nos escutando, os estudantes da universidade, poder entender que não se trata de uma pauta local, de uma pauta específica, salarial, etc. Mas o que está em jogo é o caráter público da educação. Exato. É isso que está em jogo, né? Nós precisamos atentar para isso. Agora, recentemente, o Andes constituiu uma frente nacional de lutas, né, em defesa do ensino superior público, né, com uma série de organizações que tem uma agenda já para 2018 e que precisa ser fortalecida, né? E esse fortalecimento também passa pela articulação com os estudantes, né? Então é importante entender que o dia de amanhã é um dia de luta. Ainda que nós saibamos que tenham professores que vão trabalhar, não vão paralisar, mas que é um dia de luta em defesa do caráter público da educação e do caráter público das políticas, né, que estão colocadas aí. Então, acho que esse é um informe mais de mobilização mesmo, né? Mas tem um outro assunto que eu queria comentar também, que é mais aqui local nosso também, que é em relação a esse projeto de lei da ideologia de gênero aí, né? Sim. Essa barbaridade, tu falas especificamente do que aconteceu, do que foi apresentado aqui na Câmara de Vereadores. Exatamente. Local. Então, assim, no observatório, com a possibilidade de poder fazer a análise desses conflitos todos, né? No campo educacional e no âmbito local, aqui na nossa cidade, Fernanda, o que tem mais chamado a atenção é esse debate, né? Ontem,
para minha alegria, eu tive a honra de receber na minha casa o professor Daniel Prado, que é pró-reitor da nossa universidade, para almoçar com nós lá em casa. E a conversa prévia antes do almoço girava em torno desse assunto, né? Então, assim, Fernanda, muito se tem falado sobre essa questão desse projeto que foi proposto por esse vereador, né, do PMDB, o vereador Júlio César, e que muito nos espanta, né? Muito nos espanta. Eu acho que professores da nossa universidade têm se dedicado em apontar contradições no projeto, no que diz respeito àquilo que o vereador intenciona, né? Sim. Porque ele prevê uma série de punições aos professores que supostamente trabalhariam com ideologia de gênero nas escolas, etc. E nós temos na universidade um grupo muito qualificado que dá conta de responder a tudo isso, né? Eu gostaria só de chamar a atenção para alguns elementos assim, do projeto. Tá? O primeiro destaque é que o projeto, ele, a despeito da sua inconstitucionalidade, já foi provado por vários segmentos da justiça, etc., ele foi feito da noite para o dia, né? Sim. E ele foi uma cópia, Fernanda, explícita do programa Escola Sem Partido. Né? Então, o proponente do projeto, ele pegou essa cópia da internet ou dos seus companheiros de partido e tal, e apresentou isso da noite para o dia. Protocolou numa sexta-feira e já apareceu para o debate na segunda-feira. Né? Então, o ano passado eu tive a oportunidade de estudar essas proposições e, para minha surpresa, quando eu peguei o projeto, né, um dos vereadores me mandou o projeto, eu li o projeto e disse, mas aqui está o programa Escola Sem Partido. Como é que ele propõe algo sobre a ideologia de gênero a partir de um projeto pronto? Né? Sim. Então, assim, sem entrar na questão pessoal, mas me parece, Fernanda, que o vereador ele está, nesse sentido, causando um deboche na população da nossa cidade. Porque ele não parte de um fundamento material e concreto que escapa a ideia da ideologia de partir da realidade das escolas. Né? A impressão que eu tenho, assim, é que foi num momento de comoção nacional, não é, onde recentemente tinha vindo ao Brasil a Judith Butler, né, e todo um movimento de ataques em função da dita a ideologia, né, de gênero. E a sensação que eu tive, o primeiro impacto que eu recebi foi esse, assim, né? É navegar nessa onda, porque, na realidade, se via que não havia substância ali, como não há. Né? Tanto é que o projeto foi retirado. A justificativa do projeto, que também é igual do programa Escola Sem Partido, ela parte das seguintes palavras. É fato notório que os professores utilizam do seu poder de cátedra para influenciar os alunos. Né? Quer dizer, esse fato notório, que está na justificativa, Fernanda, ele é profundamente ideológico. Porque se é fato notório, tu precisas trazer uma comprovação disso, por meio de uma pesquisa, e que tenha vinculação com as escolas da cidade do Rio Grande. O que não aconteceu. E isso já demonstra a má fé do vereador, porque ele utiliza... E o que dá substância para isso? Um dia antes, na rede social, ele elaborou um vídeo mobilizando a ala conservadora da nossa sociedade para participar na segunda-feira daquilo lá. Né? Então, esse é um primeiro olhar assim, que a gente olha, que tem um conflito aí que para um advogado me parece que não caberia, sendo ele um advogado. Né? Ele foi motivado e provocado, Fernando, numa pauta local que apareceu na quarta-feira, que antecedeu o protocolo do projeto, que foi uma reportagem na RBS, da escola da EMEI lá do Bolacha, né? Em que a professora, colega minha de mestrado, até a Vânia, ela propôs um projeto com os estudantes, envolvendo as famílias e tal, e aquilo mobilizou, então, essas forças mais conservadoras da nossa cidade, né? Inclusive,
apresentando manifestações do o bispo atual aqui da nossa diocese, que é o Dom Ricardo, etc. Enfim. Tá, então é nesse sentido, assim. Agora, o caráter ideológico do projeto, Fernanda, que é o que me parece que precisa ser explicitado, entendeu? Sim. Tá? Quer dizer, algumas lideranças da nossa cidade vão dizer o seguinte: não, o vereador está querendo criar uma cortina de fumaça e colocar o seu nome em evidência, porque tem um pleito logo a seguir, etc, etc. E para isso se vale de um aspecto ideológico que é muito, muito claro, né? Quando a gente fala em ideologia, nós estamos falando do quê? Nós estamos falando de uma explicação que procura inverter, né, as preposições, né? Então, a ideologia é aquilo que busca inverter uma explicação que não condiz com a realidade, naturaliza essa explicação para justificar algo que é injustificável. O projeto é isso, né? Ou seja, ele cria uma realidade de que a ideologia das escolas, ideologia de gênero existe na escola, fala isso de maneira muito alta, todo mundo passa a acreditar, quem não tem elemento teórico embarca nisso e passa a defender, como acontece, inclusive, dentro da universidade, onde os estudantes, muitas vezes, são pautados por isso dentro da sala de aula e que não tem elementos para poder problematizar. E o vereador, que é do partido do governador, né, se apoia nessas premissas. Né? Do presidente golpista. E também do presidente. Então, assim, o que se sabe até o momento é que o projeto está parado, ele foi encaminhado para uma comissão, se eu não estou enganado, na Assembleia Legislativa, para emissão de parecer, né? Uma espécie de uma comissão mais qualificada, e que deve retornar aí no próximo ano. Né? Deve ir para a mesma comissão que aconselhou o deputado Marcel Van Harter a retirar da pauta da Assembleia Legislativa o mesmo projeto. Sim. O mesmo projeto que estava tramitando na Assembleia Legislativa foi retirado por esse vereador, que é um vereador do MBL, né, dessa pauta mais liberal aí, e foi retirado. Isso eu fiquei sabendo agora que eu fui pesquisar e vi, o projeto está arquivado. A dúvida se a gente sabe que a gente tem é que se esse projeto está acumulando forças para poder ir adiante ou não. Há pouco tempo também o senador Magno Malta também retirou o projeto, né, o seu projeto, né, que também versava sobre a escola sem partido, também motivado pela ideia da ideologia de gênero. Mas me parece, Fernanda, que nós precisamos atentar para essas duas questões. O que está acontecendo no Rio Grande é profundamente ideológico, porque ele parte de uma premissa irreal. O projeto ele é irreal, né? E atende interesses muito particulares, né? Que diz respeito a intencionalidades religiosas, etc, etc. Então, acho que a gente tem que ter um pouco de cuidado com isso e ajudar, de alguma forma, o nosso povo a poder pensar sobre essas coisas, sem interferir na questão religiosa de cada um, né? Mas entender que o espaço público ele precisa contemplar essa diversidade que existe. São 11h58, nós vamos precisar encerrar. Mas eu queria só complementar que na quarta-feira nós teremos aqui conosco, então, o secretário de Município de Educação, André Lemes, falando justamente a pauta do programa é ideologia de gênero. Ele vai falar de todas essas questões envolvendo a escola e também a posição oficial, né, aqui da Secretaria e da Prefeitura. Te agradecemos, né, Leonardo, a presença, né, tudo que falaste aqui, que vem elucidar essas questões relativas à educação, sempre é importante, fundamental, que as pessoas se apropriem cada vez mais do que está acontecendo e do que motiva algumas coisas também a acontecer. Tá bem, Fernanda, eu que agradeço e a gente está sempre à disposição para poder esclarecer do campo da política educacional, dos conflitos que, sim, de certa forma, interferem no funcionamento da escola pública, do caráter público da escola e do caráter público da universidade também. De fundinho, nós temos, Rafa. Ana Paula da Silva, com Dito e Feito. Ana Paula da Silva, Dito e Feito. Então, dito e feito, né? Nós também dissemos dito e feito. Vamos encerrando por aqui, 11h59, quase 11h60, ou seja, 12, né?
Agradecemos a todos e todas e convidamos a que CO12 esteja conosco novamente amanhã, aqui então, com Paralelo 30. Até lá.